Olá, sejam bem-vindos. O tema do grupo de estudo Anjos de Luz de hoje é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Esse episódio está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu sou Cleide Souza, médium e integrante do grupo Anjos de Luz. Antes de começarmos o programa de hoje, vou apresentar o Grupo Anjos de Luz para você, para quem ainda não o conhece. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. Presta assistência espiritual por meio de tratamentos disponibilizados no site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para a casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Quer conhecer mais e participar das atividades do grupo? Acompanhe então a programação online, divulgada todo início do mês nas nossas redes sociais. E antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de convidar você a fazer comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Os mantras nos conectam com o Criador. Caso queira, feche seus olhos e repita comigo. Hoje me perdoo. E neste momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo, amo a todos. Sou grato. Estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar e, portanto, seria muito bom que você fechasse seus olhos e me acompanhasse. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Hoje vamos falar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Restituir a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então, aqui Mateus está nos dizendo que nós temos o poder de restituir a saúde aos doentes, de curar os leprosos e de expulsar os demônios. E logo aqui no início, ele fala também da importância de executarmos estas atividades da cura de forma gratuita, porque foi da mesma forma gratuita
que nós recebemos esse dom, essa habilidade da cura. E continuando, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom que Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, essa parte aqui é muito importante para que nós, médiuns, possamos perceber que é essa nossa missão de curar através da palavra, através da imposição de mãos e de outras ferramentas que temos conhecimento, que tudo isso possa ser utilizado de forma gratuita. Ele recomenda aqui, Kardec, para que nós não devemos fazer destas habilidades objeto de comércio e nem de especulação e nem meio de vida. Então, é dar de graça aquilo que de graça recebemos. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Esse registro está em Lucas, capítulo 20, dos versículos 45 a 47. Em Marcos também, no capítulo 12, versículo 38 a 40, e em Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Então, é um alerta para que possamos desenvolver a nossa humildade, né? De não se colocar como seres diferenciados ou ocuparmos os primeiros lugares em festins. Então, está aí a prática da humildade. Nós temos o poder de curar que nos foi dado por Deus, mas que façamos isso de forma discreta, de forma consistente e com muita humildade. E continuando, disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as suas fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora uma ou duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras, se elas forem necessárias em grande número. E por que dizê-las pouca ou quase nenhumas por aqueles que não pode pagar? É falta de caridade.
Se uma só basta, é inútil dizê-la em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então, nós devemos e podemos rezar, orar pelos nossos irmãos que estão precisando de cura, que precisam de prece, mas jamais cobrar por esse ato. É um ato de caridade. A prece é um ato de caridade e jamais deve-se cobrar por esse ato. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio como as do soberano do universo? Que maravilhosa essa metáfora que Kardec nos brinda. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Então, no reino de Deus, né, não existe essa diferenciação. Pobre e rico é uma diferenciação social. Todos temos direito a esse sol. Então, todos nós devemos fazer as nossas preces e pedir pelas pessoas que nos pedem prece de forma leve, fluida e gratuita. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aqueles que as compram se julgam, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante uma paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Muito boa essa observação aqui do Kardec. Nós não devemos, deixar o nosso destino ou os nossos deveres, ou reivindicar, a nossa cura, a nossa proteção para um terceiro. Se assim fosse, nós estaríamos voltando à época das indulgências, que eram pagas para que as pessoas tivessem ou alcançassem o reino dos céus. Então, aqui é melhor aceitarmos e praticarmos o orai e vigiai, cada um se desenvolvendo espiritualmente no seu plano de evolução, mas fazendo a sua parte, orando, pedindo, sim, com certeza, mas também
agradecendo. Sempre lembrar do orai e vigiai. E aqui o Kardec nos lembra a passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 15, e Mateus 21, versículos 12 e 13, dos mercadores expulsos do templo. E diz assim: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, no momento em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele deixa isso claro, né, que o templo é um lugar de oração e não lugar de comércio, né? E que nós possamos também entender que a importância do desenvolvimento espiritual e não comparar o desenvolvimento espiritual ao desenvolvimento acadêmico ou ao desenvolvimento pessoal ou social. Continuando, Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então, aqui Kardec deixa bem claro para todos nós que as bênçãos de Deus, nem o perdão, nem a entrada no reino dos céus são vendidas, ou são compradas, ou são pagas. Cada um deve buscar o seu desenvolvimento dentro do seu plano evolutivo, com seus próprios méritos, através da prece, através dos pensamentos e também das boas práticas. E aqui Kardec nos fala, logo em seguida, sobre a mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. É maravilhoso esse trecho aqui sobre os médiuns atuais. Quando nós viemos com uma mediunidade ostensiva, com certeza, em vidas pretéritas, nós deixamos a desejar. Então, a mediunidade, ela é uma bênção,
mas também um dever que temos nesse nosso caminho evolutivo. E a mediunidade, ela pode está realmente, pode não, a mediunidade está em todos os lugares, com qualquer pessoa, independente da sua situação financeira, profissional ou social. E isso nos dá alento, né? Nos dá uma esperança de que, se tivermos voltados para essa grande corrente do bem, que é o desenvolvimento da mediunidade gratuita, da mediunidade consistente, com certeza nós estaremos resgatando os nossos débitos, os nossos karmas, buscando a nossa evolução de forma fluida e infinita. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, nós sabemos aqui que a condição dos bons espíritos de se comunicarem, ela está muito ligada ou interligada com os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas atitudes. E, portanto, nós temos e devemos exercer a humildade, o devotamento, a abnegação e o absoluto desinteresse moral e material. Fazer o bem sem olhar a quem. Continuando sobre a mediunidade gratuita, Kardec nos alerta. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo quando os ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido.
A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe o preço da moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pelas superstições, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Está registrado no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 28, e no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 11. Então, portanto, é importante entender, além de entender, aceitar. Mediunidade não é profissão. Mediunidade é uma característica, uma faculdade em que o médium precisa aproveitá-la, estudando e colocando em prática essa ajuda irrestrita a todos os nossos irmãos. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Olha aqui como o Kardec reitera esta questão, né, de que o médium não deve cobrar de forma alguma pelo trabalho de cura, de escuta que ele presta à humanidade. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E assim, pessoal, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e, como agradecimento, eu agradeço a Deus, ao Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Asterion, representada pelo Dr. Hamilton, mentor do grupo Anjos de Luz, e a todos vocês que participaram da aula de hoje. Damos por encerrado nosso trabalho hoje. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem.